Sinceramente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. General é preso pela Polícia Federal a mando de Alexandre de Moraes. Eu nunca vi um fim de ano tão movimentado igual esse ano, honestamente. Puta que o pariu. Além disso, teve jornalista da Globo News defendendo o Bolsonaro. Ou seja, é uma coisa que a gente não vê todos os dias. Será ali um lapso de sanidade mental? Será ali um lapso de bom caratismo? Ou será algum tipo de falsidade ou algo do tipo? Isso é o que eu vou trazer para vocês hoje, que é as últimas notícias que saíram. Então vamos lá. Primeiro vamos começar aqui por essa grande e icônica fala de um jornalista, comentarista da Globo News, sobre o Bolsonaro. Vamos ver. Veja, um relógio parado, ele acerta a hora 2 vezes por dia. E André Mendonça, como um relógio parado, acertou dessa vez no seu voto. E isso é evidente, né? O argumento da maioria dos 9 votos, o argumento de Cássio Nunes Marques, de que todo o tribunal teria que ser impedido porque são as instituições do país que foram atingidas, teria uma consequência, ou tem uma consequência terrível para o Instituto do Impedimento. Rapidamente, lembrando que o que esse cidadão está falando é do voto do Mendonça sobre afastar o Alexandre de Moraes da relatoria ali dos processos contra o Bolsonaro. Afinal de contas, ele é, segundo o inquérito, uma das vítimas, supostas vítimas. Então, uma vítima não pode julgar ali o seu suposto agressor, né? Pelo menos é o que a nossa lei e a nossa Constituição diz. Mas, como vocês sabem muito bem, que no Brasil não é o que vale, não é a lei, não é a Constituição, e sim ali o que dizem os ministros, o que mandam as autoridades, e todos nós temos que obedecer. Então, eles estão votando ali na Suprema Corte sobre se o Alexandre de Moraes continua ou não, que foi um recurso que o advogado do Bolsonaro entrou pedindo para afastar o Alexandre de Moraes dali da relatoria do julgamento do caso, e simplesmente eles estão votando, e a maior parte da corte julga que não deve afastar, que ele deve continuar sendo o responsável ali, o julgador, ou seja, o juiz. Ou seja, é vítima, promotor de acusação, juiz, júri, é tudo. Isso é inconstitucional, pessoal. Mas vamos ver. Significa que qualquer crime político, ou seja, qualquer crime contra as instituições, não terá impedimento de juiz nenhum. Nunca, em caso nenhum, independente da posição desse juiz no cenário do crime. Nunca, porque sempre um crime político, um crime contra as instituições, atinge o conjunto das instituições. Isso é uma tautologia. E isso é uma falácia jurídica. É verdade. Porque o ponto é que Alexandre de Moraes não é igual no cenário desse crime ao conjunto das instituições. Ele ocupava um lugar particular no plano dos conspiradores. Ele seria uma vítima pessoal, específica, de sequestro e talvez morte, como explicou André Mendonça no seu voto. Veja, o Supremo, com essa votação acachapante, fez exatamente o que desejava a defesa de Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro sabia, como eu sabia, como todo mundo sabia, que o Supremo ia negar o impedimento de Moraes. O que é uma vergonha. E ao negar o impedimento de Moraes, o Supremo dá 2 coisas para os bolsonaristas. Em primeiro lugar, dá um argumento político sobre uma suposta perseguição judicial a Bolsonaro. O argumento que Trump usou lá nos Estados Unidos com sucesso durante bastante tempo. E, em segundo lugar, cria uma importante brecha jurídica para a posteridade. O que eu quero dizer com para a posteridade? Nós estamos acostumados, hein? O Supremo toma decisões
e depois volta atrás nas suas próprias decisões. Não porque a composição do Supremo teve uma mudança radical, mas porque os ventos políticos do país mudaram muito. Então o Supremo fazia tudo o que Sérgio Moro queria, todas as ilegalidades que ele queria, inclusive, até mudarem os ventos políticos. E aí o Supremo passa a anular tudo aquilo que ele mesmo fez antes, No meio da fala dele aí, ele deu uma militada, né, querendo falar mal do Sérgio Moro nesses aspectos. Há quem diga que o Sérgio Moro estava errado, há quem diga que estava certo, pronto. Eu prefiro não opinar nesse aspecto, até porque não é o foco. Mas, se nós nos atentarmos no que esse cidadão está falando, isso é uma verdade. Afinal de contas, foi essa mesma manobra que o Supremo Tribunal Federal fez para tirar o Lula da cadeia, anular todos os processos e condenações, torná-lo elegível para que ele sentasse na cadeira de presidente novamente. Não nos esqueçamos disso. inclusive nos casos onde não havia nenhuma irregularidade. Agora, é esse Supremo, com essa história de oscilação radical, de acordo com os ventos políticos, que agora faz a sua votação quase unânime para não afastar Alexandre de Moraes. E assim planta uma sementinha para lá adiante, daqui a 1, 2, 3 anos, haver a possibilidade de anulação geral dos processos contra os golpistas. É isso que a defesa de Bolsonaro queria. Plantou a semente. E o Supremo está cantando o hino nacional. Pois é, pessoal. Como vocês viram aí, eu não sei se o intuito dele foi realmente fazer uma crítica ao Supremo ou se foi simplesmente tentar ali alertar o Supremo que isso é uma decisão, assim, errada, né? Afinal de contas, eles estão dando bagagem para a oposição, que no caso é os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, relatarem essa perseguição política que ninguém é cego, tá todo mundo vendo, né? A caça das bruxas já começou, né? No caso. Mas vamos ver por uma outra ótica. Que ótica é essa? É que simplesmente esse pedido já foi encaminhado para o Supremo sabendo que seria negado. Afinal de contas, a gente não está encaminhando para pessoas diferentes daquelas que vão o julgar. Eles estão encaminhando para pessoas que vão os julgar. Ou seja, eles já sabiam que aquilo ia ser negado. É questão de lógica, né? E eles já sabiam que o interesse, eles sabem que o maior interesse pode não ser de todos do Supremo Tribunal Federal, mas de grande parte ou toda a primeira turma, que envolve Gilmar Mendes, que envolve o Barroso, envolve a Carmen Lúcia, envolve Alexandre de Moraes, prender o Bolsonaro, né? Pela suposta tentativa de golpe, né? E isso nos traz ao segundo assunto do nosso vídeo, que é exatamente a prisão de um general. E quem é esse general? Quem será esse general? Você já sabe? Escreve aqui embaixo nos comentários quem é esse general. Antes de eu te contar quem é esse general, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like para me ajudar e compartilhe esse vídeo para informar a galera aí que gosta de política e não sabe quem foi preso. Mas vamos lá, o general que foi preso é o Braga Neto, e ele foi preso com a justificativa de obstrução da justiça. Mas vamos ver aqui, primeiro, como que foi a esquematização, segundo o Supremo Tribunal Federal, dessa suposta tentativa de golpe, que eles dividiram em fases, para poder as pessoas entenderem melhor como que isso foi feito pelo próprio Supremo. Segundo eles descobriram essa tentativa, né? Essa tramóia toda, e estava tudo muito bem organizado. Eu não sei por que se estava tão bem organizado, porque não foi executado, né? Isso é muito estranho. Mas vamos ver agora. No telão, algumas informações a respeito disso. Podemos colocar? O primeiro eixo é o seguinte: envolve os ataques virtuais a opositores, em investigação no inquérito das milícias digitais. O segundo está relacionado... Pessoal, lembrando que essa brincadeira aí dos ataques virtuais a opositores, isso faz tudo parte do inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, que começou já tem não sei quantos milhões de anos e não acabou até hoje. Ou seja,
Isso aí tá tudo... Eles estão puxando as coisas desde lá de 2018, entende? E colocando tudo dentro do mesmo inquérito para tentar reforçar a narrativa, né? Porque como já disse o padrinho Lula, né, a gente precisa de uma narrativa. Mas vamos ver. Aos ataques às instituições, STF e TSE, às urnas e ao processo eleitoral, também no inquérito das milícias. Em seguida, a tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O quarto eixo traz ataques às vacinas e às medidas sanitárias na pandemia. O quinto eixo é o uso do Estado para obtenção de vantagens. E aqui a gente tem também uma lista, uso de fundos como cartão corporativo para despesas pessoais, dados falsos em cartões de vacinação, que provocou o indiciamento de Bolsonaro, Cid, mais 15 pessoas, e o desvio de bens de alto valor. Moraes, se refere, portanto, às joias. Em julho, a PF indiciou Bolsonaro e mais 11 pessoas. O ex-presidente é suspeito de peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Então tá aí um quadro detalhado sobre a trama do golpe. Pessoal, presta atenção, vejam isso por essa ótica. Vocês estão vendo que tudo isso que ele está falando foram todas as narrativas que a esquerda conseguiu gerar e tentou aplacar isso como verdade até hoje. Desde quando o presidente saiu desde quando o ex-presidente saiu da presidência até hoje. Todas as narrativas, todos esses assuntos foram jogados à mídia como o Bolsonaro culpado. Agora, nesta situação, eles montaram um esquema para dizer que tudo isso faz parte da tentativa de golpe e eu amo esse termo, e da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Um golpe que não aconteceu, né? Então eu não... Esse termo para mim é muito interessante porque eu fico procurando aonde ele se encaixa nessa situação, entendeu? Mas pronto, isso é um ponto de reflexão meu. E para fechar com chave de ouro para vocês, que eu não escondo nada de vocês sabem muito bem disso, está aqui a cereja do bolo para vocês agora. Vamos lá. Polícia Federal prende Braga Neto por obstrução da justiça. Isso foi na coluna Na Mira, por Mirelle Pinheiro e Carlos Carone. A Polícia Federal cumpre na manhã deste sábado, dia 14/12, mandados judiciais expedidos pelo STF contra investigados no âmbito do inquérito que apurou a tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em 2022. O general Braga Neto, ex-vice de Jair Bolsonaro, na chapa de 2022, foi preso em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele ficará sob custódia do Exército. São cumpridos um mandato de prisão preventiva, 2 mandados de busca e apreensão e uma cautelar diversa da prisão contra investigados que estariam atrapalhando a livre produção de provas durante a instrução processual penal. O coronel Flávio Peregrino, ex-assessor de Braga Neto, é alvo de busca em Brasília. Segundo a PF, as medidas judiciais têm como objetivo evitar a reiteração de ações ilícitas. Vamos ver aqui. No dia 21 de novembro, a PF indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, como vocês sabem, a gente trouxe isso no canal, e os ex-ministros Braga Neto, Augusto Heleno, no inquérito que investiga a tentativa de golpe em 2022. São, ao todo, 37 pessoas indiciadas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, também consta na lista. Aqui nós temos a lista completa. Se vocês quiserem ver todos os nomes, vocês podem dar uma paradinha no vídeo e ler aí os nomes completos. Eu vou passando devagar aqui para ficar registrado. Pronto. Núcleo do golpe. Com a derrubada de sigilo do relatório final do inquérito da PF, que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 22, constatou-se que o general Walter Braga Neto participou de 2 núcleos de atuação no grupo suspeito de cometer a trama golpista. Braga Neto, segundo as investigações da Polícia Federal, era integrante do núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado e do núcleo operacional de cumprimento de medidas coercitivas. Ou seja, você tem aqui o núcleo de desinformação a ataques ao sistema eleitoral,
Mauro Cid, quem tá em verde é militar e quem tá em roxo é civil. Mauro Cid, militar, Anderson Torres, que era ministro das comunicações do governo Bolsonaro, Hélio Ferreira Lima, Sérgio Ricardo Cavalieri Medeiros, propaganda do caralho, Ângelo Martins de Nicole, Fernando Serimedo, Éder Lindsey Magalhães Balbino, Guilherme Marques de Almeida, Taércio Arnold Tomás e entre outros. E a lista é grande, olha. Braga Neto, aí aqui tem o núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos. Braga Neto, Almir Garnier, Mário Fernandes, Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira, Laércio Virgílio, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Aqui tem o núcleo de inteligência paralela. Mauro Cid, Augusto Heleno e Marcelo Costa Câmara. Aqui tem o núcleo operacional de apoio às ações golpistas. Hélio Ferreira Lima, do Sérgio Cavalieri, Bernardo Correia Neto, Rafael Martins de Oliveira, Alex Araújo Rodrigues, Cleverson Ney Magalhães. Aqui tem o núcleo jurídico, que é o Mauro Cid e o Anderson Torres, que segundo seriam os mandantes, né? E por baixo tem o Felipe Martins, Amaury Ferri Sade e José Eduardo de Oliveira Silva, que seria o padre, né? Rapaz, isso foi demais pra mim. Nós temos aqui no núcleo de incitação militar o Mauro Cid, o Bernardo Correia Neto e o Braga Neto. E temos também o Paulo Figueiredo, que está aqui. Um abraço, Paulo Figueiredo, das melhoras. Ailton Gonçalves de Moraes Barros. Entre outras pessoas, né? Que são muitas pessoas. Mas vamos fechar isso. Ele era responsável por eleger alvos para amplificação de ataques pessoais contra militares. Eles estão falando do Braga Neto, hein? Em posição de comando que resistiam às investidas golpistas e por influenciar e incitar apoio aos demais núcleos de atuação. Walter Braga Neto, general do Exército, foi ministro-chefe da Casa Civil do Brasil de 2020 a 21 e ministro da Defesa de 21 a 22, durante o governo Jair Bolsonaro. Além disso, foi candidato a vice de Bolsonaro na chapa para a presidência da República em 2022. Ou seja, se a gente juntar tudo isso aqui, se a gente fizer aqui um apanhado bacana disso aqui, qual a conclusão que a gente chega? De que eles não tiveram, pelo menos a minha opinião, eles não tiveram mais criatividade para gerar outra coisa e agora juntaram tudo para fazer. Vamos fazer um pacotão de narrativa e botar no traseiro deles. E pronto. E ficou por isso mesmo. Aí agora, o STF mandou a Polícia Federal prender o Braga Neto, que tá preso lá no quartel, né? E vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Lembrando, pessoal, eu gosto sempre de falar isso. Lembrando, não vamos nos esquecer que dentro desse próprio plano de golpe aí, segundo eles, que eles acusam Bolsonaro de ser o cabeça, o próprio STF descobriu que tinha pessoas por trás que queriam dar um golpe no Bolsonaro. Ou seja, segundo o STF, ia haver um golpe no golpe. Olha que, rapaz, Dingobel. Pra vocês verem como que isso tá assim, tá uma coisa muito lógica, né? É muito fácil da gente compreender esse tipo de atitude. Mas pronto. Vamos esperar os desenrolares dos próximos capítulos. Mais tarde tem vídeo no canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar a notificação. Até o próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau.